Bem-vindos à aula de Matemática 6, onde nesse vídeo nós vamos conhecer, o módulo de um número complexo. Já vimos que no conjunto dos números reais, o módulo de um número real, ele vai ser a distância do número até a origem, até o zero. E aí esse conceito também vale para os números complexos, tá? Então, está aqui a definição. Então, o módulo que eu chamo aqui de ρ, esse símbolo aqui é uma letrinha grega, que a leitura dela é assim, ρ, tá? Então, o módulo de ρ de um número complexo, z, igual a x mais yi, onde x e y são números reais, Esse módulo, ele é a distância do ponto xy, que é a representação geométrica do número complexo, até a origem do plano de Argand de Gauss, tá? E aí aqui nós temos a ilustração aqui. Então, esse ponto aqui, ele é o ponto que está associado ao número complexo z, que é x mais yi. E a distância desse ponto até a origem é o módulo desse número, tá? E o cálculo vocês já conhecem, Vocês viram lá em Matemática 5, A distância desse ponto para a origem, na verdade, é aquela fórmula da distância entre dois pontos, Então, ele vai ficar dessa forma aqui, O módulo de z, ρ, que é o módulo de z, a gente simboliza dessa forma, com duas, botando z entre duas barras. Ele vai ser o quê? A raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado, tá? Ou seja, é a raiz quadrada da soma do quadrado da parte real com o quadrado da parte imaginária, tá? Isso daqui é que é um módulo. Então exemplo 1, calcular o módulo de cada um dos seguintes números complexos, Então, na letra A, nós temos o ρ1, que é o módulo de Z1, aonde Z1 é quem? É 12 mais 5i, Então fica a raiz quadrada de 12 ao quadrado mais o quadrado de 5, E aí 12 ao quadrado a gente sabe que dá 144 e 5 ao quadrado a gente sabe que dá 25, Então, 144 mais 25 vai dar 169. E a raiz quadrada de 169 é 13. Tá? Então, o módulo de Z1 é igual a 13. Letra B, ele quer agora o módulo de Z2, Vamos chamar de ρ2, O módulo de Z2. Aonde Z2 é 2 menos 4i, Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais o quadrado de menos 4. 2 ao quadrado dá 4. E menos 4 ao quadrado dá 16. Então, 4 mais 16 vai dar 20, 20 ele não tem uma raiz quadrada exata, mas a gente pode simplificar esse radical aqui, tá? Se vocês não se lembram, como é que a gente simplifica isso, Você pode decompor, o número 20, Vamos botar aqui, 20 divide por 2, que dá 10, e divide por 2, que dá 5, E aí agora divide por 5, que dá 1. Bom, então isso quer dizer que 20 ele é igual a 5 vezes 2 ao quadrado, tá? Então eu vou substituir 20 por esse produto aqui, então vai ficar 5 vezes 2 ao quadrado. E aí aqui eu tenho essa potência, cujo expoente é igual ao índice. Então eu posso, eu anulo e boto a base para fora, Ou eu poderia até escrever assim, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, Então a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, então ele fica assim, 2 raiz quadrada de 5, tá? Uma outra forma, de vocês visualizarem isso é lembrar aqui, que 20 ele é igual a 4 vezes 5, Então, a raiz quadrada de 20 pode ser escrito como sendo a raiz quadrada de 4 vezes 5. E aí eu tenho que a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 5, como não é exata,
a gente deixa assim, tá? É uma outra forma e o caminho que vocês acharem mais fácil, né? Vocês podem aplicar sem nenhum problema, tá? Vamos agora para a letra C. Na letra C, vou mudar aqui a cor. Na letra C, o número é 6i, né? Então, eu vou calcular aqui o ρ de 3, né? ρ 3, que é o módulo de Z3, né? E aí, lembrando que esse 6i aqui, ele pode ser escrito como sendo 0 mais 6i, né? É um imaginário puro, né? Então, ficaria a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, aqui vai ficar, né? 0 ao quadrado que dá 0, então fica só a raiz quadrada de 36, que é igual a 6, tá bom? É isso aqui. Bom, vocês vão observar que tanto o número que é imaginário puro quanto o número que for um real, né, um número real, um dos dois termos aqui vai ser 0. Então, no final vai ficar a raiz quadrada do quadrado desse número, tá? Então, na prática, né, se o número ele for um imaginário puro, né, nessa forma aqui, né, digamos assim, né, eu quero... Digamos que Z seja um imaginário puro, então ele vai ficar assim, né? YI apenas, né? Então, o módulo dele vai ser simplesmente o módulo do Y, ou seja, se o número é um imaginário puro, o módulo, então, desse número é o módulo da parte imaginária, né? O mesmo vale se o número for um real puro, tá? Então, se eu fizer, né? Se Z for igual ao número x, então implica dizer que o módulo de Z vai ser igual ao módulo de x, tá bom? Então, por exemplo, o número Z3 era um imaginário puro, então vimos aqui pelo cálculo que o módulo de Z3 foi o módulo de 6, que é o próprio número 6, tá bom? E aí veja a letra D, né? Vamos subir mais aqui. A letra D... O número é um número real, né? O Z4 é igual a menos 4, tá? Então, vou chamar aqui de ρ4, né? É o módulo de Z4. Ele vai ser apenas o módulo de menos 4. E o módulo de menos 4 é o próprio 4, tá? Se você quiser fazer por essa forma que foi feita aqui, aí é só você lembrar que esse menos 4, ele pode ser escrito como sendo menos 4 mais 0i, né? Tá? Mas caso o número seja um real puro, um número real, né, ou imaginário puro, vocês podem pular a etapa calculando apenas o módulo, né, da parte real, se ele for um número real, ou da parte imaginária, se for um imaginário puro. Vejamos aqui o exemplo 2. Representar no plano complexo o lugar geométrico das imagens dos números complexos Z, tais que o módulo de Z ele tem que ser igual a 6. Tá? Então, digamos que Z ele tem a forma x mais yi. Bom? O que implica dizer que o módulo de Z vai ser igual à raiz quadrada de quem? De x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? E isso daqui tem que ser igual a 6. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou tirar esse radical multiplicando ou melhor, elevando todo mundo ao quadrado, né? Então, ele fica assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual... Aí eu vou estar elevando o 6 ao quadrado, que vai dar 36, né? Então, o que nós temos aqui é a equação de uma circunferência com centro na origem e o raio vai ser a raiz quadrada de 36, que é 6. Bom, então dessa forma temos, né, que o centro dessa circunferência aqui é a origem, né? E na origem. E o raio dessa circunferência é 6. Tá? Vamos botar aqui, ó, raio 6. Então dessa forma ele intersecta o eixo real nesse ponto, que é o ponto 6, e também nesse ponto, e nesse caso aqui vai ser menos 6. O eixo imaginário ele intersecta nesse ponto, que é menos 6, e esse ponto aqui, que é 6, né? Bom, gente, então assim,
Como é uma circunferência, sabemos que a circunferência ele tem infinitos pontos, tá? Então significa dizer que essa equação aqui ele tem infinitos resultados, tá? Porque são todos os números cujo módulo é 6. Então ele tem infinitos resultados, tá? Agora, se o z, né, fosse apenas um número real, né? Vou botar até assim, ó, se z, né, ele fosse só um número real e não um número complexo, né, fosse apenas um número real, então a solução, né, do módulo de z igual a 6 implicaria em z igual a menos 6 ou igual a 6. Ele teria dois resultados possíveis, tá? Menos 6 e 6 no conjunto dos números reais. Mas como o z é um número complexo, então quer dizer que ele vai ter aqui infinitos resultados, tá bom? Ele tem infinitos resultados. Então, essa está sendo a diferença, né, entre z, né, ser um número real ou ele ser um número complexo, né? Tá? No caso do módulo aqui, ele não só vai ter dois números que vão ter o mesmo módulo. Dentro do conjunto dos números complexos, eles vão ter infinitos números com o mesmo módulo. Exemplo 3. Representar no plano complexo o lugar geométrico das imagens dos números complexos z, tais que, né, z, o módulo de z menos 5 tem que ser igual a 4. Então, a gente segue o mesmo pensamento, né, que no exemplo 2. Vamos dizer que z é igual a x mais yi, né, com x e y contido nos reais, né, esse conjunto aqui. Então, x e y tem que ser números reais. Então, substituindo aqui no módulo, nós vamos ter x mais yi menos 5 em módulo, né, igual a 4. E aí aqui eu vou organizar de forma que quem não tiver aí eu coloco junto e quem tem também, né, vou agrupar dessa maneira, né? Então vai ficar x menos 5 mais yi, módulo, né, igual a 4. Então, dessa forma, esse módulo aqui que vocês estão vendo, né, a gente pode escrever ele como sendo a raiz quadrada de quem? Do quadrado da parte real, que é o x menos 5, aqui, quadrado, mais o quadrado da parte imaginária, que é só o y, né? Isso daqui igual a 4. E aí, para tirar esse radical, a gente coloca assim, né? Quadrado de x menos 5 mais o quadrado de y igual a 16. E aí, assim, nós vamos ter aqui a equação de uma circunferência onde o centro da circunferência é 5 e 0 e o raio é 16. Pronto, aí está aqui a circunferência, né? O centro é 5 e 0, então vai estar aqui o ponto, né? O centro da circunferência, né? Esse aqui é o ponto 5 e 0, né? 5 e 0. Aí ela vai intersectar aqui, onde aqui vai ser o ponto 1. Bom, no caso é a ordenada, né? Desculpa, é a abscissa 1. E aqui vai ser 9, né? Que o raio é 4, né? Então aqui vai ser 9. Tá? E aí vamos só marcar aqui raio igual a 4. Pronto. Então, essa circunferência aqui representa a imagem de todos os números complexos que satisfazem aqui essa igualdade. E aí agora nós temos a propriedade do módulo de um número complexo, né? Então, considerando os números Z1 e Z2, né, complexos, e esse número n aqui, que é um número inteiro, né? Então, essas 5 propriedades aqui são verdadeiras. Então, temos que a propriedade 1, o módulo de um número complexo vai ser sempre maior ou igual a 0, ou seja, tá? O módulo de um número complexo ele vai ser um número real não negativo, tá? Então, vou botar assim, né? Não negativo, tá? A propriedade 2, o produto de um número complexo com o seu conjugado vai ser sempre o quadrado do módulo. A propriedade 3, ele diz que o módulo do produto de dois números complexos vai ter como resultado o produto dos módulos desses números. O mesmo vale para o quociente, né?
o módulo do quociente entre dois números complexos é igual ao quociente dos módulos desses números. E por fim, né, o módulo da potência, né, de um número complexo elevado a n, né, é igual à potência, né, do módulo desse número complexo elevado a esse número n, né? Então a gente está botando aqui o expoente para fora do módulo, tá? Então vamos olhar aqui o exemplo 4. Então vamos calcular, né, na letra A o módulo do produto desses dois números aqui. Então vou botar assim, né, o módulo de 6 mais 8i vezes 4 menos 3i. Módulo, né? Então, pela propriedade que nós vimos, podemos calcular assim, né? O módulo de 6 mais 8i vezes o módulo de 4 menos 3i, né? E aí aqui fica assim, né? Esse primeiro módulo fica a raiz quadrada de quem? De 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais o quadrado de menos 3. Aí temos, né, esse daqui. 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado que dá 64, vezes 4 ao quadrado que dá 16 e o quadrado de menos 3 que dá 9. E aí temos, né, que a soma de 36 com 64 dá 100, vezes a soma de 16 com 9, que dá 25, né? Então, a raiz quadrada de 100 é 10, a raiz quadrada de 25, que é 5, né? Então, no final, o resultado é 50, tá? Então, o módulo do produto desses dois números complexos é igual a 50. Agora, vejamos aqui a letra B, que diz, né? O módulo de 4 mais 2i sobre 15 menos 8i. Pela propriedade que nós vimos, né? Aí temos o módulo de 4 mais 2i sobre o módulo de 15 menos 8i. E aí, vamos calcular, né, o módulo aqui desse daqui, que vai ficar a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais o quadrado de 2. E embaixo fica a raiz quadrada do quadrado de 15 somado com o quadrado de menos 8. Aí aqui fica 16 mais 4. E embaixo fica o quadrado de 15 é 225 e o quadrado de menos 8 é 64. Aí em cima aqui fica a raiz quadrada de 20 e embaixo fica a raiz quadrada de 289, né? A raiz quadrada de 20 nós já vimos antes, né? Que ela não é um número irracional, mas que a gente pode simplificar e fica 2 raiz quadrada de 5, né? E a raiz quadrada de 289 é 17. Então, na letra B, a gente termina assim, tá? O módulo, né, desse quociente, desses números complexos, vai ser 2 raiz quadrada de 5 sobre 17. E agora, vamos ver a letra C. Na letra C, temos o módulo da sexta potência de 3 menos i. Pela propriedade que nós vimos, podemos botar esse expoente fora do módulo, né? Então fica assim, né? Módulo de 3 menos i elevado à sexta potência, né? Então, o módulo aqui fica a raiz quadrada de 3 ao quadrado somado com o quadrado de menos 1. Pronto, aí essa raiz quadrada é elevada à sexta potência, né? Bom, aí a gente pode aplicar aqui propriedade da potência, né? Então, aqui vai ficar assim, né? O quadrado de 3, que dá 9, mais o quadrado de menos 1, que dá 1, elevado. Aí aqui eu vou fazer o expoente dividido pelo índice, né, da raiz aqui, que é o 2, né? E aí eu tenho que 9 mais 1 vai dar 10,
elevado a 6 dividido por 2, que dá 3, né? E no final, 10 ao cubo é 1000, tá? Então, quer dizer que o módulo da sexta potência de 3 menos i vai ser 1000, tá bom? E por fim, vamos dar uma olhada no exemplo 5. Um número complexo igual ao conjugado do seu inverso, né? Então, calcular o módulo desse número complexo. Então, vamos pensar o seguinte, ele diz que z, né, digamos que o número complexo que ele se refere aqui é z, e ele diz que é igual ao conjugado do seu inverso, né? Então, conjugado do inverso, então vai ser 1, né? Z é igual a 1 sobre o módulo de z, né? Então, esse z está dividindo, pode ir para o primeiro membro multiplicando, e aí fica então z vezes o módulo de z, que é igual a 1, né? Ou melhor, é z vezes o conjugado de z é igual a 1, né? E vimos pela propriedade aqui, né, dos módulos, que o produto de um número complexo pelo seu conjugado é igual ao quadrado do módulo do número complexo, né? Que é igual a 1, tá? Aí aqui eu extraio, né, para tirar essa potência aqui, eu extraio a raiz quadrada, né? E teoricamente ficaria o módulo de z igual a mais ou menos 1, né? Agora, por que não precisa ficar mais ou menos 1? Porque como é o módulo de z, a gente sabe que o módulo de z, né, ele tem que ser sempre maior do que zero, né? Então, por isso, o módulo de z não pode ser menos 1. Então, a gente apaga aqui e conclui, então, que o módulo de z só pode ser 1, tá? E é exatamente o que o problema pede, né? O módulo do número complexo. Então, a gente termina aqui, tá? Então, pessoal, as dúvidas que vocês tiverem, então, coloquem lá no Class 1. Até o próximo vídeo.